Olá, que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu ganhei um livro do meu querido amigo, reverendo da igreja anglicana e amigo, colega, companheiro do caminho da graça também, meu querido reverendo Gessione Pinto. E o livro é Deus Não É Cristão. Aqui, ó. Deus Não É Cristão, de Desmond Tutu. Você já ouviu falar em Desmond Tutu? Não? Desmond Tutu é um prêmio Nobel da Paz. Em 1974 ganhou o prêmio Nobel da Paz. Desmond Tutu lutou contra o apartheid junto com Nelson Mandela. E eu queria fazer algumas leituras e reflexões sobre as palavras desse arcebispo da África do Sul, chamado Desmond Tutu. Confesso que me encantei demais com a personalidade do Desmond Tutu, que eu conhecia só da história mesmo, assim, né, de ouvir falar, mas não sabia muita coisa sobre ele, sabia muito mais sobre Nelson Mandela. E começa com uma oração que eu gosto muito. Deus abençoe nosso mundo, guarde as nossas crianças e nossos líderes e nos dê paz, em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Eu quero ler aqui alguns trechos do prefácio desse livro, Deus Não É Cristão e Outras Provocações. Prefácio de Desmond Tutu. Ele diz assim, olha: sempre que vejo um inocente sofrendo, oprimido pelos ricos e poderosos, então, como diz o profeta Jeremias, se tento ficar quieto, é como se a palavra de Deus ardesse como fogo em meu peito. Sinto-me forçado a abrir a boca, chegando até a discutir com Deus, inquirindo de que modo o Criador tão amoroso permite que algo assim aconteça. Sempre que vejo e leio sobre o sofrimento e os conflitos que as pessoas de Deus enfrentam, percebo o apelo que há por um envolvimento passional das pessoas na fé, na defesa dos valores do reino de Deus. Não obstante, ninguém é indispensável, nem mesmo eu, porém, o que continua a me dar esperança e confiança no alto dos meus quase 80 anos é a notável paixão por paz e justiça que experimentei ao conhecer e conversar com milhares de jovens por todo o mundo nesses primeiros anos do século XXI. Quando percebo o comprometimento desses jovens, sei que o mundo está em boas mãos. Na igreja de Santo Egídio, em Roma, lar de uma comunidade extraordinária de pessoas leigas e devotadas a trabalhar pelos pobres, há um antigo crucifixo que retrata Cristo sem os braços. Quando perguntei sobre a importância que a imagem tinha para a comunidade, me disseram que ela serve para mostrar como Deus confia em nós para realizar sua obra no mundo. Sem nós, Deus não tem olhos. Sem nós, Deus não tem ouvidos. Sem nós, Deus não tem braços nem mãos. Deus confia em nós. Você não vai se juntar às pessoas de fé como colaborador de Deus no mundo? Desmond Tutu. Desmond Tutu. E então dá para a gente sentir um pouco da importância e das palavras de Desmond Tutu, né? O meu querido mentor, reverendo pastor da igreja Batista de Água Branca, pastor Ed René,
Mankiewicz também escreveu alguma coisa sobre Desmond Tutu, que eu gostaria de ler para vocês aqui, olha. O contato com o pensamento, as histórias e o testemunho de fé de Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, a mais alta posição da igreja anglicana na África do Sul, causou profundo impacto em minha peregrinação espiritual. Reverenciado no mundo todo como uma das mais respeitadas vozes da resistência ao regime de discriminação contra a população negra da África do Sul, conhecido como Apartheid, Tutu presidiu a Comissão de Reconciliação e Verdade, responsável por encaminhar um fim não violento àquela época de racismo e violência e promover a integração racial na era inaugurada pela eleição democrática de Nelson Mandela. Sua história de defesa dos direitos humanos foi reconhecida mundialmente com o Prêmio Nobel da Paz em 1984, o Prêmio Albert Schweitzer por Humanitarismo em 1986 e o Prêmio Gandhi da Paz em 2005. Embora tenha presenciado as mais cruéis expressões da maldade humana, os atos mais hediondos de violência e crimes inomináveis, justificados equivocadamente em nome de Deus e da religião, seu semblante, com um sorriso largo que caracteriza os homens felizes, é uma evidência irrefutável de que é possível sim atravessar o sofrimento sem perder a ternura e a crença no triunfo da bondade na história da humanidade. Anseio chegar ao fim dos meus dias com a mesma serenidade, esperança e alegria de Desmond Tutu. O mundo ocidental usualmente caracteriza a experiência religiosa como alienação, covardia e infantilidade. Para a maioria das pessoas, a religião fica restrita a dogmas, ritos e tabus morais, distante da cruel realidade que assola grande parte da população mundial: opressão, injustiça, pobreza e fome, doença e sofrimento, violência e morte. Desmond Tutu, entretanto, oferece outro paradigma de pastoralidade. Seu caminho de fé é percorrido de mãos dadas com a generosidade e o serviço aos pobres, pois seu Deus é companheiro da justiça e da solidariedade, da compaixão e do perdão. O serviço a Deus, que é pai de toda a família humana, criada à sua imagem e semelhança, implica necessariamente o enfrentamento de todos os fundamentalismos ideológicos, políticos e religiosos, bem como a promoção da tolerância e o convite à fraternidade universal. Desmond Tutu é um modelo pastoral. Deus não é cristão e outras provocações é a terceira obra do arcebispo Desmond Tutu, publicada pela Thomas Nelson Brasil. Sua mensagem pode ser resumida na afirmação de que nossa fé, a sabedoria que diz que Deus está no comando, deve nos preparar para assumir o risco, para sermos aventureiros e inovadores. Sim, para ousarmos caminhar até mesmo onde os anjos temem caminhar. Estas palavras revelam o espírito desse homem de fé e ressaltam sua produção teológica e literária como relevante e imprescindível. Mais do que isso, avisam desde cedo que você precisará de coragem para mergulhar nessas páginas, pois cada capítulo exigirá um exercício inevitável de avaliar sua experiência religiosa, ressignificar suas crenças e aprofundar sua caminhada de fé. A leitura deste livro trará a você novas percepções a respeito do significado e da relevância da atividade pastoral no mundo. Convidará você a abandonar os estreitos limites das questões religiosas e institucionais e dos estéreis debates teológicos confessionais e o arremessará à reflexão piedosa que encara os grandes dilemas da humanidade. A experiência de Deus implica o caminho do amor, do perdão e da reconciliação como alternativas indispensáveis para um mundo com sinais mais abrangentes
de liberdade, justiça e paz. Essa não é apenas a mensagem de Desmond Tutu, mas também, principalmente, a sua história. Ed René Kivitz, escritor e pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Em São Paulo, nós vamos passear nas mensagens, nos sermões, nas ideias libertárias de Desmond Tutu, esse arcebispo anglicano. Eu espero que você me acompanhe nessas reflexões. Desde já, eu estou extremamente grato a meu querido reverendo Gessione Pinto, meu querido amigo, meu irmão querido, amado, que me presenteou com essa pérola quando esteve aqui em casa há poucos dias, com essa maravilha. Deus não é cristão, e outras provocações do arcebispo Desmond Tutu. Nós vamos então, a partir de hoje, fazer uma viagem por estes pensamentos, por estes caminhos do Desmond Tutu. Ele que é um homem de pensamentos libertários, ele que é radical no que diz respeito a falar sobre o próximo. Jesus diz: amai ao próximo como a si mesmo. E aí é preciso pensar que quando Jesus nos dá uma resposta direta, não é para aquela pergunta, quem é o próximo, ele poderia ter compilado uma lista de pessoas a quem o escriba poderia amar como a ele mesmo, assim como a lei exigia, mas Jesus não faz isso. Ao contrário, ele conta uma história, como se Jesus quisesse, entre outras coisas, ressaltar que a vida é um pouco mais complexa. A vida contém muitas ambivalências e ambiguidades que nem sempre permitem uma resposta direta e simplória. Essa ambivalência é uma enorme bênção, porque em tempos como o nosso, tempos de mudança, em que muitos pontos de referência conhecidos estão mudando ou desaparecendo, as pessoas se sentem desnorteadas. Elas anseiam por resposta direta e sem ambiguidade. Parece que estamos ficando pobres em diversidade no campo das etnias, dos credos religiosos, dos pontos de vista políticos e ideológicos. Há muita impaciência com qualquer coisa e qualquer pessoa que sugira outra perspectiva, outro modo de olhar para a mesma questão. Outra resposta que seja digna de investigação. Há uma nostalgia que clama pela segurança ventral de uma igualdade segura, de modo que deixamos de fora o que é estranho e diferente. Procuramos essa segurança nas pessoas que tenham respostas que não possam ser atacadas, porque ninguém tem permissão de discordar, de questionar. Há um anseio pela homogeneidade e uma alergia ao outro, ao diferente. Porém, Jesus parece dizer ao escriba: ei, a vida fica mais divertida quando você tenta trabalhar as implicações de sua fé, em vez de viver na rotina com respostas pré-fabricadas e gastas. Quando se tenta encaixar um paradigma imutável a um mundo em transformação, em evolução, em ebulição e perplexidade, e mesmo assim fascinante. Nossa fé, a sabedoria que diz que Deus está no comando, deve nos preparar para assumir o risco, para sermos aventureiros e inovadores, sim, para ousarmos caminhar onde até mesmo os anjos temem caminhar. Vamos continuar esse passeio pelo livro Deus Não É Cristão e Outras Provocações. Hoje estou aqui com meu filhinho Jônio. Olha o Jônio aqui. Olha, Jônio. Pessoal aqui, Jônio. Nós fomos passear hoje, eu, Jônio e a minha sogra, Dona Josefa Salviano de Souza. E andamos bastante nas matas aqui da Emparne, colhendo caju. Depois fomos tomar banho na cachoeirinha.
e foi muito gostoso, foi um passeio muito bom. Voltamos pelo rio, de tal maneira que o Johnny está aqui meio cansadinho. Está meio cansadinho o Jojo. Pois, beijo para você, que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja com você. Saiba, Deus é nosso Pai, Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele nos libertou da nossa própria prisão, da nossa impossibilidade de amar e de ser amado, porque Ele nos amou com amor eterno e com laços de ternura nos atraiu. Morrendo Jesus na cruz do Calvário, pagou o preço do meu e do seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E dessa maneira se cumpre aquela profecia que dizia que em Abraão, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é isso que nós viemos falar aqui, dessa alegria de andar com uma esperança viva no coração, de andar se tornando um só rebanho para um só pastor, que é Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, aquele que disse: em mim tenhas paz. Tenho dito tantas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim tenhais paz. No mundo, na vida, no dia a dia, nos seus relacionamentos amorosos, familiares, na sua vida cotidiana, tereis aflições. É natural que você tenha aflições, diz Jesus, mas em mim vocês terão paz. E tenham bom ânimo até no meio das aflições, porque eu venci o mundo por você. Eu venci o mundo e rasguei a morte de dentro para fora, quando naquele domingo de manhã saí vivo de dentro daquele sepulcro. Anjos deram testemunha disso. Anjos com forma de relâmpago falante disseram àquelas mulheres: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui. Estão procurando um vivo entre os mortos. Ele ressuscitou. E ressuscitou para o nosso bem, para que nele tenhamos nós a vida eternal, a vida eterna. Beijo no seu coração, e as palavras dessa graça, dessa paz, venham fazer coro conosco aqui no nosso canal. Não se esqueça de dar joinhas para fortalecer o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar se você gosta do nosso conteúdo, se você gostar do nosso conteúdo, se inscrever, fazer seus comentários e compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso canal, tá bom? Ficando eu por aqui com o meu querido Johnny Depp, que tá aqui, ó, deitadinho no banco, cansadinho do rolê hoje na lagoa, né, Johnny? Hein, Johnny? Chega a estar com os olhinhos fechados, ó. Aí, Johnny. Beijo. Que a paz de Jesus de Nazaré, que excede a todo entendimento, esteja com você, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Eu daqui digo amém.